Eu não odeio ninguém. É que nesse exato momento, o mundo parece perfeito. Entre o céu e a terra, sou o mais honrado. Entre o céu e a terra, eu sou o mais honrado. Essa frase não é arrogância, é uma declaração de consciência. Gojo Satoru não se vê como um deus, ele apenas sabe quem é. E é justamente isso que o torna diferente de todos os outros. Ele não duvida. A confiança de Gojo nasce da lucidez, não da ilusão. Ele conhece sua força, entende seus limites e, acima de tudo, aceita a responsabilidade que vem com ser o mais poderoso. Para a maioria das pessoas, o poder cria medo. Medo de errar, de cair, de perder o controle. Para Gojo, o poder gera serenidade. Ele sabe que o mundo está em suas mãos, e por isso não precisa provar nada a ninguém. Essa é a diferença entre confiança e arrogância. O arrogante grita para ser ouvido. O confiante fala em silêncio, porque a verdade da sua existência é suficiente. Gojo não precisa convencer. Sua presença já é um argumento. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. Essa é a jornada de Gojo, e também a nossa. Tornar-se quem se exige coragem para olhar para dentro, ver o infinito do próprio potencial e o abismo das próprias fraquezas. Gojo não teme o infinito, porque o domina. E nós, muitas vezes, tememos o que existe dentro de nós, porque ainda não aprendemos a controlar. A confiança verdadeira não nasce de vitórias, mas da clareza. É saber que, mesmo que tudo desmorone, você ainda será capaz de permanecer de pé. Gojo não duvida porque vive em estado de certeza. Ele sabe que nada o ameaça além de si mesmo. Entre o céu e a terra, eu sou o mais honrado. Essa frase não é arrogância, é uma declaração de consciência. Gojo Satoru não se vê como um deus, ele apenas sabe quem é. E é justamente isso que o torna diferente de todos os outros. Ele não duvida. A confiança de Gojo nasce da lucidez, não da ilusão. Ele conhece sua força, entende seus limites e, acima de tudo, aceita a responsabilidade que vem com ser o mais poderoso. Para a maioria das pessoas, o poder cria medo. Medo de errar, de cair, de perder o controle. Para Gojo, o poder gera serenidade. Ele sabe que o mundo está em suas mãos, e por isso não precisa provar nada a ninguém. Essa é a diferença entre confiança e arrogância. O arrogante grita para ser ouvido. O confiante fala em silêncio, porque a verdade da sua existência é suficiente. Gojo não precisa convencer. Sua presença já é um argumento. Na vida real, essa é a essência da autoconfiança que todos buscamos, não aquela construída em frases motivacionais, mas aquela que surge do autoconhecimento. Quando você entende quem é, o que domina e o que ainda precisa aprender, o medo desaparece, a dúvida perde poder. A confiança verdadeira não nasce de vitórias, mas da clareza. É saber que, mesmo que tudo desmorone, você ainda será capaz de permanecer de pé. Gojo não duvida porque vive em estado de certeza. Ele sabe que nada o ameaça além de si mesmo. E talvez essa seja a lição mais poderosa de todas. Quando você entende que o inimigo não está fora, mas dentro, o medo perde sentido. Gojo Satoru é invencível porque não luta contra o mundo. Ele luta contra o próprio limite. E vence, todos os dias. A confiança é uma lâmina de 2 gumes. Em mãos sábias, corta o medo. Em mãos descuidadas, corta o próprio dono. Gojo Satoru domina o infinito, mas até o infinito pode se tornar uma prisão. Sua confiança o torna invencível, até o momento em que o faz acreditar que jamais poderá cair. E é nesse instante que o herói toca o abismo. O excesso de confiança é diferente da arrogância. A arrogância é grito, o excesso de confiança é silêncio. O silêncio de quem acredita tanto em si mesmo que se esquece de olhar o inimigo nos olhos. Gojo não teme nada, e é justamente isso que o torna vulnerável. Em Jujutsu Kaisen, sua derrota não é apenas física, é simbólica. É o universo lembrando ao mais honrado que até o infinito tem limites. Na vida real, isso acontece o tempo todo. Quando você acredita demais na própria força, pode parar de crescer. A autoconfiança que um dia te ergueu começa a te aprisionar. Você deixa de ouvir críticas, ignora alertas, perde a sensibilidade. E quando finalmente cai, o impacto é devastador, porque nunca imaginou que isso fosse possível. Nietzsche advertia: quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um. Gojo lutou contra a mediocridade, contra o medo e contra as forças que limitam o homem. Mas, no processo,
quase se tornou aquilo que mais desprezava, alguém incapaz de aprender. E esse é o paradoxo da grandeza. Quanto mais você cresce, mais isolado se torna. A confiança te afasta da dúvida, mas também do aprendizado. O sábio absoluto corre o risco de parar de escutar o mundo. A lição é cruel, mas necessária. A confiança sem humildade é o primeiro passo para a queda. A verdadeira força não está em se achar invencível, mas em continuar alerta mesmo quando todos dizem que você é. Gojo pagou o preço por acreditar demais, e, nesse erro, revelou sua humanidade. Gojo Satoru sempre entendeu que o verdadeiro poder não é apenas dominar o infinito, mas ensinar outros a enxergá-lo dentro de si. Por trás de seu sorriso provocador e da confiança inabalável, existe um propósito silencioso: libertar os outros da mediocridade que os aprisiona. Ele sabe que o mundo teme o poder, e, por isso, tenta escondê-lo até de si mesmo. Gojo quer o oposto. Ele quer que cada um olhe para o próprio abismo e perceba o quanto pode ser imenso. Essa é a essência do mestre. Gojo não busca seguidores, busca sucessores. Ele desafia seus alunos a romper o limite da dúvida, a enxergar a si mesmos como algo além do comum. Sua presença é provocação viva, um lembrete de que acreditar em si mesmo não é um ato de orgulho, mas de coragem. Por que acreditar, em um mundo que te ensina a duvidar, é um ato de revolta? Quando ele treina Yuji, Megumi ou Nobara, Gojo não está apenas ensinando técnicas de exorcismo. Ele está plantando uma ideia. Vocês também podem ser infinitos. E essa é uma lição que atravessa o anime e chega até a vida real. Todos nós precisamos de um Gojo, alguém que olhe para o nosso caos e diga: você é capaz. Alguém que acredite em nós até que aprendamos a acreditar sozinhos. Mas Gojo também representa o fardo do professor. Ele sabe que muitos não vão entender seu método, que alguns o odiarão, e que talvez nem veja o resultado de seu esforço. Mesmo assim, continua, porque ele acredita, e essa fé, mesmo quando tudo parece ruir, é o que o mantém vivo. A confiança, quando compartilhada, se torna a força multiplicada. Inspirar alguém é o ato mais nobre de poder, é transformar o próprio brilho em farol para quem ainda vive na escuridão. Gojo não apenas vence, ele desperta a vontade de vencer nos outros. E no final, esse é o verdadeiro sentido de ensinar o infinito, fazer o impossível parecer alcançável.